O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Gente, este é um evangelho difícil de entender. Precisa uma certa atenção, porque vocês perceberam que Jesus Cristo chama Pedro de Satanás. Daí você estira a complexidade desse texto aqui. E no texto do domingo passado, Jesus chamou Pedro, de pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E hoje já está chamando Pedro de Satanás. Olha como é que a gente vai compreender esse texto e compreender o que Jesus Cristo queria dizer. Porque Jesus, para dizer certas coisas, ele é forte mesmo. Para dizer certas coisas, Jesus Cristo, ele fala com o coração baseado na missão. E então, Jesus Cristo fala que deve ir a Jerusalém, e ele sabe que indo a Jerusalém, deveria passar por sofrimentos da parte dos anciãos, dos sacerdotes e mestres da lei, e devia ser morto. Por que Jesus Cristo diz isso? Porque ele compreende a força da sua missão e da verdade que ele traz no coração. Jesus Cristo, ele conhece os profetas, sabe do que os profetas passaram, e aí a primeira leitura é para nos ajudar a entender isso, porque o profeta Jeremias está também aqui meio na dúvida se deve continuar a profecia ou não. A gente leu Jeremias 20, ele foi seduzido por Deus, ele mesmo diz: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais forte e tivesse mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. Então, a palavra profética, a verdade na boca de Jeremias, incomodava todos que viviam na escuridão. Evidentemente, vocês podem perceber, não precisa ir muito longe não, dentro da casa da gente mesmo, dentro da família da gente mesmo. Você que já tem uma certa experiência, que compreende um pouco da vida,
Se vê alguém da sua família que você percebe que está no caminho errado, e a pessoa está iludida naquele caminho, se você falar alguma coisa, é como diz minha mãe, vai com 4 pedras na mão, para cima de você, com todo o gás, porque ela está apegada naquela ilusão, naquele erro, né? E a verdade incomoda, e você sabe que ela está errada. Você compreende, olhando de fora, que a pessoa, daquele jeito, vai entrar no buraco, vai cair no buraco. Mas você ama. E quem ama, fala, a pessoa se irrita, depois fala de novo, depois você se passa por chato. Depois que se passa por chato, começa a zombar de você. O que aconteceu com o profeta Jeremias? Todos zombam de mim, todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Parece estar falando, né, da nossa realidade. Mas quem ama fala, diz, não se cala, porque ama a pessoa, não quer ver a pessoa naquela vida. E o profeta Jeremias, que amava a comunidade e compreendia que precisava falar e dizer e ser luz, era perseguido. Era perseguido. Jesus Cristo compreende então que ele está dentro desta grande profecia, e ele começava a falar a verdade. Então, se ele não fosse a Jerusalém, e se não acontecesse a perseguição, ele não estava falando a verdade, ele não estava cumprindo bem a sua missão. Aí a gente entende porque quando Pedro fala, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jamais. Deus não vai permitir que tu sofras, que tu sejas maltratado em Jerusalém. A pilha está acabando aqui no microfone. Pega a pilha, a bateria. Então, Jesus Cristo sabia certamente o que ia acontecer. E se ele não passasse por esse sofrimento, se ele não sofresse essas retaliações, essa perseguição da parte dos anciãos, dos mestres da lei, dos fariseus, era o sinal de que ele não estava cumprindo bem a sua missão, seu propósito. E então, Pedro, quando diz isso, Jesus Cristo sabia exatamente. Quando Pedro fala, Jesus Cristo diz, afasta de mim, Satanás, ou seja, afasta de mim, tu que és adversário, nesse momento, da minha opção. Ou seja, você não compreendeu o que representa a minha missão, você não entendeu ainda, Pedro. É por isso que você está dizendo isso. Você ainda não chegou no seu coração o motivo pelo qual eu vim e estou aqui. E ele usa a palavra Satanás, que pode ser traduzido também como adversário, ou seja, inimigo, que está contra. Outra vez o próprio inimigo falando no coração de Pedro, mas Jesus fala forte para dizer, acorda, nós estamos na profecia, nós estamos do lado da verdade, a verdade incomoda, e se incomoda, vai acontecer isso que eu estou falando mesmo. E se não for dessa forma, o projeto de Deus, o amor, não vai acontecer. E para que a gente possa amar, essa é a segunda parte do Evangelho, já entendemos a primeira parte, porque que Jesus Cristo é forte, porque tanto tempo eles ali do lado, eles não compreenderam ainda. Eu já disse isso para vocês, que para compreender a vontade de Deus precisa de um processo, de uma caminhada que não é da hora para outra. Por isso que certas conversões que eu vejo por aí, a pessoa entrou numa igreja e já está convertida. É como se fosse instantâneo. E aí já aceitou Jesus e já é outra pessoa. Não existe isso.
Nós vamos compreendendo esta vontade à medida que a gente vai com humildade caminhando, seguindo os passos de Jesus. E Jesus Cristo sabia que Pedro estava seguindo os passos. E tanto que isso que Pedro falou não impediu que ele se tornasse o primeiro líder da igreja, né? Que ele fosse aquele que comandava todos os outros. Mas foi preciso que houvesse esses momentos de Pedro para que ele pudesse, recebendo umas bordoadas de Jesus Cristo, de vez em quando, ele foi aprendendo como a gente recebe as bordoadas da vida, não é para a gente achar bonito, não, é para a gente aprender a viver, ter como ensinamentos. E a gente vai compreendendo, eu estava falando que essas conversões instantâneas, que na verdade tem certas conversões, quando a pessoa se converte, a família diz, meu Deus, era melhor como se estivesse como estava antes. Porque a pessoa fica chata, acha que já está salva, e aí acha que todo mundo está errado, que todo mundo está perdido, que ninguém está lendo a Bíblia, que ninguém vai à igreja, que a pessoa está no inferno. E aí vira um inferno mesmo a família, né? Certas conversões. As nossas conversões têm que nos levar à humildade, à paciência com os outros que estão em caminho. Jesus Cristo teve paciência com Pedro. Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Pedro ainda teve o olhar misericordioso de Jesus quando Jesus Cristo estava lá jogado no chão, espancado. Pedro passou e Jesus, sem dizer nenhuma palavra, olhou para Pedro como dizendo, Pedro, eu te acolho, fica comigo sempre, eu te acolho, né? Esse foi Jesus Cristo na vida de Pedro. Nos últimos instantes lá, houve este olhar entre Pedro e Jesus Cristo. E depois da ressurreição, aquele diálogo maravilhoso, Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que os outros, os demais? Apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes acontece isso. E aí eu falando desse processo de conversão que deve ser contínuo na nossa vida, é que a gente vê na segunda leitura de São Paulo aos Romanos, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Distinguir pouco a pouco o que é da vontade de Deus, renovando a maneira de pensar e de julgar. É um processo de renovação. E aí a segunda parte do Evangelho, para que a gente possa viver a vida em Cristo, viver o amor pleno, a gente tem que saber perder alguma coisa. Se a gente não estiver disposto a perder alguma coisa, a gente não vai alcançar a felicidade, não. Às vezes a gente quer abraçar tudo. E aí Jesus Cristo fala aqui, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Na vida precisa perder alguma coisa. Quando o casal de namorados depois ficam noivos, vão se casar, eles têm que saber que vão perder muitas coisas da vida da juventude, dos jovens, de como eles viviam antes. Se eles não souber perder isso, a vida dentro de casa vai virar um inferno, porque vai querer estar casado sendo jovem de antigamente. Não abriu mão, não perdeu alguma coisa para assumir o amor, para assumir uma nova vida, uma nova identidade. Não existe a felicidade se não houver perdas. Não haveria ressurreição se não houvesse a perda da vida de Jesus Cristo. Os filhos não cresceriam fortes, não cresceriam saudáveis, amados, se não fossem as noites perdidas de sono da sua mãe e do seu pai, quando o pai também não é preguiçoso e acorda para ajudar, né? Tem pai que não acorda não, mas tem outros que acordam. Enfim, essas noites perdidas, esse sacrifício, a mãe que abre mão, que perde alguma coisa para que o filho ganhe, e depois ela sinta a felicidade, e ainda chega no final, filhos mal agradecidos, existe também, que não repara essas coisas. Mas Jesus Cristo está dizendo, é necessário perder, Pedro, é necessário perder alguma coisa para que todos tenham vida. É o sacrifício que eu estou fazendo pela humanidade. Você não percebeu ainda que é isso? Portanto, segue-me, vem e segue-me, Pedro. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e venha.
e vamos caminhar juntos, né? Assim deve ser a nossa vida. Um texto difícil de compreensão, mas quando a gente entende quem é Jesus e qual a sua missão, a gente percebe, realmente Jesus Cristo é forte para ensinar, para dizer o que devemos fazer. Vamos então orar a Deus nesse momento. Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, ilumina a nossa vida, para que possamos compreender o que não compreendemos ainda, o que ainda é escuro, como Pedro, que passou um processo para entender realmente qual era a tua mensagem, que eu também possa viver esse processo. Eu seja humilde, Senhor, que eu saiba perder, abrir mão de alguma coisa para abraçar a felicidade, que eu possa renunciar para ser feliz. Senhor nosso Deus, Tu és Senhor da vida e mestre da sabedoria. Por isso aqui estou e quero aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Faz, Senhor, do nosso coração semelhante ao vosso, para na simplicidade a gente encontrar a felicidade plena.